Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 até o 41. E nós vamos conversar com os irmãos essa noite sobre o seguinte tema: Jesus, a única solução para as nossas tempestades. Jesus, a única solução para as nossas tempestades. O texto de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, nos informa o seguinte a respeito de Jesus. Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, a única solução para as nossas tempestades. A nossa vida é uma vida cercada de questões as mais diversas possíveis. Desde que nascemos até o último tempo da nossa existência, nós somos desafiados a viver, a caminhar sobre esta terra, mas não apenas a existir, a viver bem, construindo a nossa existência, passando pelas nossas formações, construindo as nossas relações, mas sempre objetivando viver bem. Mas viver bem é, por si, uma construção de desafio, porque nesta construção, na construção do viver bem, nós vamos esbarrar em situações que muitas das vezes vão nos puxar para trás, vão nos fazer desanimar, vão nos fazer desistir, vão nos fazer abandonar os sonhos, os objetivos, ou mesmo acabar com aquilo que nós já construímos. E quando nós nos apercebemos disso, ou quando isso acontece com cada um de nós, nós entendemos que sozinhos nós não podemos resistir a estas questões, a estes desafios, por mais fortes e corajosos que nós sejamos, porque nós temos os nossos limites. Nós temos os nossos limites físicos, os nossos limites emocionais, os nossos limites espirituais e os nossos limites relacionais.
Quantos de nós estamos cansados? Quantos de nós estamos desanimados? E não apenas por conta da Covid, mas por conta de uma série de elementos, série de fatores e circunstâncias que nos puxam para baixo, que nos incomodam, que nos machucam, que nos confrontam. E reconhecendo isso, a gente entende também que precisa procurar um caminho para resolver as nossas questões que seja muito maior e mais forte do que o nosso caminho. Entendendo isto, as nossas limitações e os desafios que nos confrontam diariamente, nós entendemos e temos a necessidade de encontrar alguém ou alguma coisa que seja muito maior, muito mais forte do que nós mesmos, a ponto de nos ajudar a resolver as nossas questões. E aí, a gente começa meio que a bater cabeça. Esta semana passada, eu conversei com um jovem de 15 anos de idade que está justamente nesse dilema, nesse conflito, nesta busca para transcender os seus limites e as suas angústias. Um jovem que já está desacreditando no Deus do cristianismo, mas está buscando nas religiões uma forma de encontrar alívio para a sua alma com 15 anos de idade. Está buscando nas religiões um caminho para resolver os seus problemas familiares, as suas tristezas e o seu desânimo. E nós tivemos uma conversa muito boa, de quase 2 horas. E ele se mostrou um pesquisador de religiões. Inclusive me indicou um site de um especialista em esoterismo, em mística religiosa, para que eu pudesse assistir e debater com ele. 15 anos de idade. Mas este caso não é um caso isolado. Não é um caso único da nossa realidade. Quantas pessoas estão agindo da mesma maneira porque estão buscando alívio para as suas almas, estão buscando solução para os seus problemas. E eu quero afirmar aqui hoje à noite para você que a busca é legítima, a busca é necessária, em alguns casos a busca é honesta, mas o caminho, o ambiente está errado, está equivocado. Só existe uma pessoa em todo este universo capaz de realmente nos ajudar, que é aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos conhece muito mais e melhor do que nós mesmos, que é Jesus Cristo. Isso não é demagogia, isso não é etnocentrismo religioso, isso não é arrogância. Isso é verdade. Porque milhões de pessoas no mundo inteiro podem testemunhar de que realmente, na busca para uma realização das suas vidas, encontraram Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Mas é preciso prestar atenção nisso. Jesus
Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra toda essa dinâmica da angústia e da busca humana diante dos desafios da vida para as suas soluções. Mas antes eu preciso situar você com relação ao texto, porque nós lemos o capítulo 4. Então, obviamente, a gente tem o 3, tem o 2 e tem o 1. E o que temos diante de nós é um livro, não obstante ser a Bíblia, a palavra de Deus, o registro fiel da vontade de Deus, e possuir uma característica que nenhum outro livro tem. É um livro cuja textualidade expressa vida de verdade, vida mesmo. Mas nós temos um texto que foi escrito aproximadamente entre o ano 64 e 70 da era cristã, pelo nosso irmão Marcos. E Marcos era uma pessoa muito prática, eu diria pragmática. E a preocupação de Marcos não era construir um diálogo erudito com a sua comunidade quando escreveu o texto, mas era mostrar um Jesus capaz de fazer milagres. Não era tentar provar para as pessoas que Jesus era o Filho de Deus, que realmente ele nasceu de uma forma excepcional, de uma forma especial. Pelo contrário, Marcos partia da certeza de que Jesus era Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e por ser quem ele era suficientemente capaz de resolver as questões da humanidade. Até chegarmos a essa experiência aqui, Jesus acalmando a tempestade e dando uma puxada de orelha nos discípulos, nós passamos por mais alguns momentos de cura muito interessante. Curas que são narradas nos capítulos anteriores. Então você vai encontrar, por exemplo, a cura de uma pessoa possuída por um espírito maligno, e o texto chama de a cura de um endemoniado. Você vai encontrar também Jesus curando a sogra de Pedro de uma febre altíssima. Você vai encontrar no texto também, no Evangelho de Marcos, Jesus curando um leproso, uma doença que fazia com que a pessoa que tivesse a lepra não pudesse estar dentro da comunidade, ela tinha que sair da cidade. Ela não podia ter nenhum tipo de relacionamento com as pessoas. Jesus cura um leproso. Você vai encontrar também no texto de Marcos, antes do capítulo 4, Jesus curando um paralítico. E vai encontrar também alguns ensinamentos belíssimos de Jesus a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus e do amor de Deus. Depois de uma jornada como essa, ele ficou cansado. Quando o texto começa dizendo assim: tarde naquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado, é porque ele já havia concluído a sua obra onde ele estava trabalhando e precisava ir para um outro lugar, mas estava cansado, muito cansado. Tão cansado que ele dorme. Ele descansa tranquilamente para renovar as suas forças. E na passagem de um lado para o outro do rio ou do lago, um fenômeno natural acontece, uma tempestade. Mas parece que aquela tempestade era um pouco diferente. Era um pouco mais intensa, um pouco mais forte. E o barco estava sofrendo prejuízos. A água entrando dentro do barco, e segura a vela, e muda a vela de lugar,
e rema com força, e o vento forte empurra o barco para trás, e o barco está aqui para frente, e balança, e as ondas altas, o barco quase vira, e Jesus dormindo, tranquilo, descansando, recuperando as suas forças. Até que chega um momento em que não dá mais. Não dá mais. Chegamos nos limites das nossas forças. Não dá mais para lutar contra essa tempestade. Ela vai levar a nossa vida, ela vai nos matar. Não temos mais o que fazer. E aí alguém lembrou de Jesus. Não, espera aí. Não esgotamos todas as possibilidades. Estamos cansados, desanimados, entristecidos, prestes a sucumbir, prestes a morrer. Não tem mais esperança, não há mais o que fazer. Mas tem Jesus. E Ele está com a gente. Onde Ele está? Está dormindo. Acorda Ele, chama Ele. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não vai fazer nada. O último versículo desse bloco de informações mostra para a gente que, inicialmente, esse chamar Jesus foi muito mais um ato de desespero do que de fé. Porque senão eles não ficariam assustados com o que Jesus fez. Jesus então se levanta, ainda meio sonolento, espreguiçando, esticando os braços, olha para a tempestade, água para lá, água para cá, vento balança o barco, não tem mais, talvez os remos tivessem sido quebrados, o barco estava à deriva. E aí Jesus simplesmente olha para aquela realidade e diz: chega, basta, vento, fica quieto, mar, fica quieto. Irmãos, chegar para um leproso e dizer, seja curado, você até entende. Chegar para um morto e dizer, ressuscita, você até aceita. Porque semelhantes, seres humanos, mesmo aquele que está em óbito. Mas chegar para um vento, chegar para um mar e dizer, cala a boca, fica quieto, eu estou mandando. E a coisa é simplesmente impressionante. Impressionante. Na mesma hora, a tempestade passa. A tempestade passa. E eles ficam... Que eu me lembre, eu já li a Bíblia toda. No Antigo Testamento eu só conheço um milagre tão fantástico como esse. Foi o dia que Josué orou para o sol parar e a lua parar, e o tempo parou. O tempo parou. E todo o universo, porque o universo gira. Nosso sistema solar está dentro de uma Via Láctea, que está dentro de uma dimensão muito maior, teve que parar. Há um outro caso, também no Antigo Testamento, acabei de me lembrar, quando o rei Ezequias está para morrer e pede que Deus me dê mais um tempo de vida, e Deus dá. Como é que eu vou saber? O sol vai retroceder. Irmão, você consegue conceber isso? Você consegue imaginar isso? Deus movendo a natureza a favor dos seus servos. Deus mexendo no sol, na lua, no tempo, no mar, no vento, a favor dos seus servos, para proteger os seus servos. E mesmo assim, muitas pessoas não acreditam em Deus. Mas eu disse para vocês que
aqueles homens chegaram no limite das suas forças. Quantos de nós temos também chegado nos limites das nossas forças? Nós também temos as nossas tempestades. Nós não estamos num barco atravessando um lago, mas também nós temos as nossas tempestades. E algumas delas são muito sérias, muito difíceis, muito duras, muito cruéis, que esgotam os nossos limites, esgotam as nossas forças. E nós chegamos a pensar, inclusive, que não há mais o que fazer, não tem mais condição para mim. Deixe-me compartilhar com você, muito objetivamente, algumas tempestades. E eu quero que você preste atenção e veja se você não está numa dessas tempestades. Quer ver uma tempestade muito séria? Família. Família. Quantos conflitos familiares, quantas famílias destruídas, quanto ódio, quanta mágoa, quanto ressentimento, quantos casamentos desfeitos, quantos filhos odiando o pai, quantos pais maltratando os filhos, espancando, cortando, judiando, colocando em barril para comer fezes. Quantas coisas terríveis têm acometido as nossas famílias. Quantas famílias estão completamente destruídas, sem nenhum vislumbre de possibilidade de reconstrução. Eu conheço muitas, você talvez conheça outras, talvez você esteja passando por esse conflito, talvez você esteja passando por essa tempestade e esteja pensando, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Outra tempestade muito séria, vício, bebida, cigarro, drogas, sexo e uma série de outros elementos que escravizam o nosso físico, a nossa mente e nos consomem, nos destroem, tiram de nós a energia vital, acabam com o desejo de sonhar e de construir relacionamentos. O vício. Você passa na rua e vê pessoas jogadas nas fezes, na urina, pior do que os bichos. Conversando com algumas delas, o que a gente ouve é: pastor, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito. A família me abandonou, perdi emprego, a cachaça acabou comigo. Não tem mais jeito, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, não tem mais. Eu só estou esperando a morte. Você já deve ter conversado com alguém e ouviu esse discurso. Outra tempestade terrível, as emoções e os sentimentos adoecidos. Quantas pessoas são escravas das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, e aí eu cito síndrome de pânico, crise de ansiedade, depressão, ira, ódio e uma série de outros elementos, de outros sentimentos, de outras emoções que administram a nossa vida, cuidam da gente e consomem a nossa energia vital e a nossa saúde e constroem na gente gastrites, úlceras, problemas de coração, aneurisma e uma série de outras doenças que, quando são pesquisadas, elas são de fundo emocional. Pessoas que não têm controle sobre o seu temperamento, vivem 24 horas por dia em ebulição constante. Tempestade terrível. Não tem paz, tudo incomoda, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, antissocial,
e uma série de outras questões terríveis, monstruosas, que transformam a pessoa em um elemento inaceitável, normalmente, pelas famílias, pelos amigos, pela sociedade. Não tem mais jeito, vamos morrer. Não tem mais jeito. É muito forte. É muito forte, a tempestade é muito forte. Joga a gente para lá, joga a gente para cá, a gente não consegue. A gente não tem mais força. Mas eu quero te falar uma coisa, não precisa ser assim. E você não precisa procurar em outro lugar a solução para a sua vida. Lembra? Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. E alguém lembrou de Jesus. A solução para você, para mim, para todos nós, é Jesus. É Jesus. Apenas Jesus. E somente Jesus. Sabe por quê? Pelo que ele é e pelo que ele pode fazer, e pelo que o texto mostrou para a gente, Jesus é alguém que nunca, diferente de cada um de nós, vai se desesperar, perder o controle das emoções diante das tempestades da vida. Nunca vai fazer isso, nunca. Ele vai ser sempre aquele que vai estar no controle, sempre aquele que vai trazer uma palavra de paz, sempre aquele que vai comunicar uma mensagem de amor, sempre aquele que vai dizer: meu filho, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou te protegendo. Ele nunca vai entrar em desespero, em angústia, em depressão ou qualquer outro elemento parecido com isso, porque ele sempre vai estar pronto a ser uma pessoa equilibrada e cuidadora de nós, para que nós possamos também encontrar o equilíbrio. Mas não é só por causa disso. Não é só por causa disso que ele é a pessoa certa no lugar certo. É porque ele também, sendo quem ele é e podendo fazer o que ele faz, ele tem toda a autoridade sobre quaisquer tempestades. Toda. E a palavra final é sempre dele. Aquieta-te. Acabou. O grupo de louvor cantou um hino aqui que eu me emocionei bastante, falando sobre o milagre que pode acontecer. Quando Israel estava no deserto e Faraó chegou e o mar à frente, não havia em um primeiro momento, nenhum vislumbre de possibilidade de salvação, Deus abriu o mar. Ele tem autoridade sobre tudo o que acontece debaixo do céu, em cima da terra, mas também em cima dos céus. Mas eu quero trazer a referência geográfica entre o céu e a terra, porque é onde nós estamos. E se ele tem autoridade sobre tudo que está debaixo dos céus e em cima da terra, ele tem autoridade sobre as nossas tempestades e sobre as nossas circunstâncias. E uma coisa importante para que você tenha paz no coração. Jesus tem autoridade sobre todas as tempestades. Jesus cuida de nós.
Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus resolve os nossos problemas, independente do tamanho da nossa fé. Porque não é a nossa fé quem constrange Jesus a cuidar de nós. Se vocês lembram da conversa de Jesus com os discípulos do barco, após a tempestade ter se acalmado, você vai ouvir Jesus falando: vocês ainda não têm fé. Em outro lugar, vocês têm uma fé muito pequena. Se houvesse necessidade de uma fé excepcional para que Jesus cuidasse daqueles homens naquele momento, muito provavelmente todos eles teriam sucumbido. Então não invente história, não conte a história me dizendo que você precisa de um tempo para acreditar melhor em Jesus, porque Ele está cuidando de você, mesmo que você não creia nele. Porque Ele cuida pela autoridade e pelo poder dEle, não pela minha e a sua crença. Ele não precisa das nossas crenças para ser Deus. Na mitologia grega, acontecia um fenômeno muito interessante. Os deuses da mitologia grega, eles tinham necessidade que os homens acreditassem neles. Porque se os homens parassem de acreditar neles, eles deixariam de existir. Então era importante para os deuses da mitologia grega a fé dos homens nele. Mas não é assim com Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, para que você aceite essa mensagem e aceite Jesus, porque na verdade não é Jesus quem precisa de você, é você quem precisa de Jesus. É você quem precisa de Jesus. Somos nós quem precisamos de Jesus. E Ele opera maravilhas, Ele cuida de nós, independente da nossa crença, independente da nossa fé. É importante que você entenda isso, para dizer: pastor, então eu não tenho desculpas para não aceitar Jesus. Eu não tenho desculpas para não aceitar Jesus. Por fim, eu queria te afirmar uma coisa. Você pode ir para qualquer lado. Você pode ir para qualquer caminho. Você pode tentar buscar qualquer solução. Mas eu volto à minha afirmativa inicial. Sem Jesus, você não vai conseguir resolver as tempestades da sua vida. Somente Jesus pode resolver as tempestades da sua vida. Então, chame Jesus. Mestre, me socorra. Mestre, eu preciso do Senhor. Mestre, eu estou perecendo. Mestre, minha família está sendo destruída. Mestre, eu não tenho paz. Mestre, eu vivo angustiado. Eu estou cheio de ódio, de mágoa, de amargura. Eu quero matar pessoas. Eu quero morrer. Me socorre, mestre. E Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Chame Jesus para a sua vida e você vai ver o milagre que Ele pode operar na sua vida e na sua família. Jesus é a única solução para as nossas tempestades. Entregue a sua vida para Jesus, se você ainda não entregou. Volte para Jesus, se você está desviado dos caminhos do Senhor. Não sei se essa noite aqui, presente conosco, temos alguma pessoa que entendeu tudo o que está acontecendo aqui e gostaria de entregar a vida para Jesus.
ou voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu gostaria, se tiver conosco aqui, que você dê um sinal dizendo: pastor, eu quero Jesus na minha vida, ou eu quero voltar para Jesus, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar para Jesus. Aqui no templo nós temos uma pessoa que quer entregar a vida para Jesus, do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, nós temos alguma pessoa que quer caminhar com Jesus, que ainda não caminha, ou retornar para os caminhos do Senhor. Na galeria, não, a gente conhece a turma que está lá, são os nossos jovens e adolescentes, Deus abençoe a vida de vocês. Penso que não. Mas você que está nos assistindo, pense seriamente nisso. Entregue a sua vida para Jesus. Amém, queridos? Vamos celebrar ao Senhor com um grupo de louvor, e é também o segundo momento para a entrega dos dízimos e das ofertas.